E segue aí agora, em quantidade menor, a tentativa de golpe aí da imprensa contra o Lula usando o Alexandre de Moraes. E depois o Alexandre de Moraes querem pegar o Flávio Dino e ao mesmo tempo pegar o Dias Toffoli porque ele está quase prendendo o Sérgio Moro. Porém, olha só, algumas pessoas aí no governo Lula já foram avisadas. Este golpe pode não ter saído só do André Esteves, que se reuniu ali com o Flávio Bolsonaro e que é ali o líder dos banqueiros que querem o Tarcísio presidente e que são os maiores patrocinadores da imprensa. Não, esse golpe pode ter saído também lá de cima. Como assim lá de cima, Thiago? Dos Estados Unidos da América. Vamos lembrar que toda vez que tem um golpe no Brasil, assim como nos anos 60, 70, 80, e a mesma coisa aconteceu também no golpe de 2016, tem um dedinho dos Estados Unidos da América ali. E quando a nossa imprensa, de repente, todos os veículos de imprensa de direita se unem para fazer alguma coisa, a gente vê que aquilo lá é uma grande farsa, geralmente tem o dedo não só do chamado sistema do Brasil, mas dos Estados Unidos também. O André Esteves, antes de se reunir com o Flávio Bolsonaro e de ser apontado aí como a fonte da Malu Gaspar para fake news dela contra o Alexandre de Moraes, que até hoje ela não provou e que foi negado por todas as partes, ele se reuniu no dia 12 de dezembro, saiu notícia, se reuniu com Donald Trump sobre as sanções ao Brasil. Ele falou o quê? O André Esteves, ele não é apenas o banqueiro mais poderoso do Brasil, ele também é um banqueiro muito poderoso nos Estados Unidos. Ele é um dos poucos, aí, talvez o único, não é o único porque o Wesley Batista também tem, mas é um dos poucos brasileiros ali que tem acesso à cúpula do governo Trump. Ao próprio Donald Trump, olha, talvez só ele. Você vê que nem o Eduardo Bolsonaro consegue e tudo mais, não conseguem. O André Esteves consegue se reunir diretamente com o Trump. Aí você vê, pô, o cara é poderoso mesmo. O André Esteves, se você não sabe, ele, durante o governo Bolsonaro e agora no governo Tarcísio, ele é responsável por inúmeras privatizações, tá? Eu já mostro o vídeo aqui do André Esteves. O Trump tá com um problema nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Ele foi ferrado pelo Elon Musk de uma maneira que eu vou te falar. Eu nunca tinha visto na vida uma coisa desse tipo. Um amadorismo ou uma traição tão grande do Departamento de Justiça do Trump contra ele e envolvendo o Elon Musk. Vamos lembrar que quando o Elon Musk saiu do governo Trump, o Elon Musk fez acusações graves, dizendo que o Trump estava nos arquivos de Epstein. Epstein é um criminoso que teria tirado a própria vida quando foi preso na cadeia, mas muita gente acredita que ele foi assassinado por queima de arquivo. E o Epstein, ele tinha uma ilha onde ele abusava ali de meninas menores de idade e levava lá muita gente famosa para a ilha dele. O Elon Musk, quando saiu do governo Trump, ele fez inúmeros posts, eu vou ver se eu... Ele apagou os posts, não tinha aqui salvo, mas ele fez inúmeros posts dizendo o seguinte, olha, o Donald Trump está nos arquivos de Epstein, ele está nesses arquivos, ok. Depois, o Trump ameaçou o Elon Musk de um monte de coisa, até de cancelar visto dele e deportá-lo. O Elon Musk parou de falar sobre isso e apagou os posts. Ok, eis que a pressão para que o Trump tornasse esses arquivos públicos começou a ser cada vez maior, e maior, e maior, e maior. E aí o Congresso Nacional aprovou uma lei, que é a lei dos arquivos de Epstein, que diz que esses arquivos têm que ser todos tornados públicos. Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou os arquivos públicos. Porém, o que eles fizeram com esses arquivos? Eles estavam com tarjas pretas em todo o texto, quase. Só algumas coisas estavam disponíveis nos arquivos. E aí quem via falava, pô, mas não pode ser. Isso não é tornar público. Os parlamentares democratas e alguns republicanos ficaram bravos, falaram, peraí, isso não é o que está na lei, tem que ser tornado público e só colocar tarja no nome de vítimas ou em coisas que possam identificar quem é a vítima. Só elas podem ter ali tarja no nome dela. O resto não é para ter tarja. Por que tá com tarja em tudo? Não tem como. Não pode. Por exemplo, uma vítima se chama Maria. Tem lá uma tarja no nome Maria. Ah, mas olha, se em um determinado momento do texto está escrito, olha, ela era ruiva e tinha 1,80 m e trabalhava em tal lugar. Esse você também põe a tarja preta, porque tá descrevendo, dá para saber quem ela é. Então, por privacidade, coloca ali. Mas o resto tem que aparecer. Pois bem, não. E aí tinha uma coisa, se você fosse na busca ali do documento e colocasse a palavra Trump, não aparecia nada. Aí todo mundo, pô, que estranho, o Trump não tá em nenhum arquivo. Olha só o que aconteceu. As pessoas descobriram depois, tem aqui um vídeo, que se você pegasse o arquivo, copiasse a parte que estava em preto
e colasse em qualquer outro lugar, o texto aparecia. Aí você vai falar, como assim, Thiago? É como se eles tivessem... Se você já foi no Gmail ou até no Word, você pode escrever um texto em preto e colocar o fundo desse texto também em preto. Mas ninguém vê. Mas, se alguém selecionar aquele texto, copiar e colar em outro lugar, em um documento onde não tenha fundo, aí vai aparecer o texto original. É isso que o Departamento de Justiça fez. Eles simplesmente colocaram o texto em preto com fundo preto, mas você ainda conseguia ver o que estava lá. Aí você fala, mas Thiago, como é que eles fizeram isso de uma maneira tão... O Departamento de Justiça de uma maneira tão porca, que em poucas horas descobriram ali que tinha como ver o que estava atrás das tarjas. Só a única parte que ficava mesmo com tarja eram os nomes das vítimas, que é o que já tinha antes. Mas as partes que eles tentaram apagar, ficaram assim. Sabe por quê? Porque o Elon Musk, quando ele foi ali ministro do Trump, ele era do departamento que cortava gastos no governo Trump. E aí ele cortou a inscrição que eles tinham lá, que pagavam mensalmente, do Adobe Acrobat, que é o programa, o software de computador que você usa para fazer arquivos PDF. Então isso foi feito no Word. E o Word não tem a mesma ferramenta que o Adobe, que você só seleciona ali para colocar uma tarja, e aí não dá para saber o que tem atrás. Fizeram pelo Word, só que no Word é aquilo que eu falei, o texto está em preto, com fundo preto, você copia aquele texto e cola, por exemplo, no bloco de notas, e você vai ver o texto. Então o Elon Musk, para cortar isso, saíram notícias, ele cortou 4 milhões de dólares por ano, que era o que eles gastavam aí, pagando a Adobe, para que todos os servidores públicos dos Estados Unidos tivessem acesso à linha Pro do Adobe, ou seja, a profissional deles. Ele cortou. Por cortar isso, ferrou com o Trump. Por quê? Porque documentos apareceram mostrando, saiu matéria, eu vou te mostrar aqui a matéria da revista Time, que é uma das revistas aí mais famosas do mundo. O Trump foi acusado em um dos arquivos, um dos depoimentos de uma das vítimas, de ter estuprado uma das vítimas menores de idade. Ele ao lado do Epstein. A vítima diz o seguinte, é um dos arquivos que está aqui, vou te mostrar o arquivo original, igual tá, qualquer pessoa, qualquer plantonista pode ir lá no site do Departamento de Justiça, achar esse arquivo e baixar. Tem uma coisa, se você buscar Trump, não aparece nada, mas se você buscar Trump e colocar um espaço depois do nome dele, aparecem mais de 600 resultados, o que quer dizer que eles bloquearam a palavra Trump, mas esqueceram de bloquear a palavra Trump com um espaço. Então aí dava para achar. E aí em determinado momento, vou ver se aqui dá para traduzir para o português, para ficar mais fácil. A vítima fala o seguinte, vou mostrar aqui, não funciona a tradução do celular, mas, pois bem, aqui em inglês. Ela falou que, olha, isso aqui tá parte do depoimento dela. Ela disse que estava vendo o Trump falando sobre, dá para ler aqui o que está escrito, abusar de alguma garota, abusing some girl. Aí, depois, ela disse que quando ela viu o Trump, ela ficou stone cold, ou seja, fria como uma pedra. E ao ver o Trump, ela disse o seguinte, ele me estuprou. Aí depois a outra pessoa que tá aqui em preto, não dá pra saber, falou, what? E aí ela fala o seguinte, que o Trump estuprou ela junto com Jeffrey Epstein. E aí falaram, fale pra polícia. E aí ela falou, não, porque eles vão me matar. E aí depois a pessoa diz, olha, depois do Natal, ela foi encontrada morta com a cabeça explodida. Blown off. Explodiram, deram um tiro na cabeça dela. Aí falou o quê? Então uma das vítimas apontou que o Trump cometeu estupro contra ela, junto com o Epstein, e ela foi encontrada morta depois. E o Epstein também foi encontrado morto na cela dele, anos depois. Aí fala, deu ruim. Isso pegou em cheio aí a base do Trump. Então o Trump, ele tá no momento aí da geopolítica em que ele tá tentando conseguir alguma vitória ou mudar o foco. Ele queria fazer uma guerra na Venezuela, mas o Vladimir Putin não deixa, e a China não deixa, e ele sabe que se ele passar ali da linha, ele vai ter um problema com a Rússia e com a China. Mais com a Rússia do que com a China, então ele não começa a guerra na Venezuela. Esse final de semana, o Trump atacou a Nigéria. Tá querendo, então, inventar uma guerra na Nigéria para roubar também. Lá tem petróleo, tem minerais e tudo mais, tem terras raras. Vou falar em terras raras, tem uma fake news aí do bolsonarismo de que o Lula entregou terras raras para o Trump. Primeiro que o bolsonarista adora ser entreguista e adora privatizar.
Se fosse verdade, eles deveriam estar comemorando e não criticando. Segundo, que é mentira. Eu expliquei aqui faz algumas semanas no Plantão Brasil que a maioria das terras raras, para serem exploradas, precisa ali de algum tipo de extração que leva de 5 a 10 anos para você conseguir extrair. Depois, para refinar, leva aí para você construir refinarias também. Algumas levam 7, 8, 10, até 15 anos para você conseguir fazer uma refinaria dessas terras raras. Então nem se o Lula quisesse, ele conseguir entregar as terras raras do Brasil ao Trump, porque não tem como eles explorarem isso agora. As poucas terras raras que o Brasil já tem explorando, já pertencem, a maioria já estão sendo vendidas aos Estados Unidos, porque foram privatizadas lá atrás, governo Temer e Bolsonaro, e é pouco, bem pouco. E parte também é vendida para outros lugares, para que refinem em outros lugares. Só que tem uma coisa, mesmo as que são vendidas para os Estados Unidos, eles têm que mandar para a China refinar, porque eles não têm refino lá. Então, quem tem é a China só. Então, não tem como o Lula ter entregue. Então, é uma das fake news deles. Aí, nisso, você vê, o Lula foi avisado aí, saíram matérias da imprensa essa semana, de que o Lula está com medo que o Trump vai interferir na eleição de 2026. Porque o Trump prefere alguém que seja subserviente e não alguém que, deu uma lição aí nele. O Lula não recua em absolutamente nada e o Trump teve que recuar em tudo contra o Lula. Apesar dele tratar bem o Lula e tudo mais, vamos lembrar, o Obama, ele tratava a Dilma como se ele idolatrasse a Dilma e deu um golpe no governo Dilma, o Obama. O Obama tratava ali todo mundo muito bem pelas costas, era apunhalada atrás de apunhalada. Quem faz negócio com os Estados Unidos acaba se dando mal. Você ser inimigo dos Estados Unidos pode ser ruim. Você ser amigo dos Estados Unidos é mortal para qualquer país. Ninguém consegue ficar amigo deles e se dar bem depois. Ninguém. Então, é isso. O Lula sabe disso. Eles querem alguém que queira ser amigo ali, que queira roubar, saquear o Brasil junto com eles, entregar aí tudo para eles e pegar ali as suas migalhas, que são alguns bilhões e bilhões. Então, muita gente começa a pensar, será que todos os jornalistas da imprensa mudaram? Que tem grana dos Estados Unidos entrando aí nessas redações? E por isso que os jornalistas estão mudando aí, você vê que muita gente passou aí a pedir impeachment do Alexandre de Moraes, a voltar a fazer aquilo da Lava Jato, que era, olha, eu acuso sem provas, o cara tem que provar que ele é inocente, e mesmo aí, se ele tentar provar, a gente vai duvidar de qualquer coisa que ele fale. Ah, mas todo mundo negou, não interessa. A Malu Gaspar fala que ela tem fontes de uma conversa que depois ela mudou a versão e disse que não. Na conversa do Alexandre com o Galípolo só estavam os dois. Aí você fala, mas se o Galípolo negou e o Alexandre negou, só estavam os dois, como é que você pode falar que aconteceu tal coisa? Você não estava lá. Que coisa, né? A sua fonte é o quê? É espião, sua fonte? Ele estava embaixo da mesa? Não, né? Então, tá estranho, Malu Gaspar. Aí você vê, até veículos aí que se dizem de esquerda, tem um veículo de esquerda bem famoso, cujo dono foi sócio do André Esteves, num banco aí que fundaram juntos. E esse veículo entrou aí no golpe contra o Alexandre com tudo, porque o André Esteves tem bilhões aí para ele que estão em jogo. E aí, será que não tem dinheiro dos Estados Unidos? Então, muita gente no governo Lula já está alerta, pensando, isso tende essa tentativa de golpe que deu uma paralisada aí nos últimos dias um pouquinho, né, uma amenizada, voltará com muito mais força em 2026. Muito mais força e com dinheiro vindo lá de cima, vindo dos Estados Unidos. E o Trump está no momento em que ele está enfrentando aí a própria base dele batendo forte nele, por mais que eles sejam completos imbecis, né? Você viu os bolsonaristas que estavam gravando vídeo aí, cortando Havaianas e tudo mais? Lá nos Estados Unidos eles são imbecis dessa maneira. Porém, muitos deles estão acordando, por isso que o Trump está com a pior rejeição da história, porque o Trump tinha umas bandeiras ali, ele falava muito desses arquivos de Epstein, e de repente ele está nos arquivos. E aí o Departamento de Justiça negou, falou que isso é tudo mentira e tal, mas tá nos arquivos. Por que vocês tentaram censurar isso? Tentaram censurar e fracassaram retumbantemente. Né? Aí você vê. Ou alguém lá traiu feio o Trump, ou é o que todo mundo nos Estados Unidos fala, o Elon Musk aí, ele, ao cancelar a inscrição deles lá, a mensalidade que pagavam para Adobe, ele fez com que o pessoal usasse o Word e no Word não deu certo. Que coisa, né? Incrível, é incrível. É inacreditável. Você tem em 2025 acontecer uma coisa dessas. Então já tá todo mundo avisado, vai ter turbulência em 2026, muito provavelmente causada aí pelos Estados Unidos e com toda a imprensa aí para tentar pegar o Alexandre de Moraes e de quebra vão envolver o Lula para tentar bater no Lula, porque eles querem eleger ali o Tarcísio ou, quem sabe aí, o Flávio Bolsonaro. Que foi o Flávio Bolsonaro quem se encontrou com o André Esteves um dia antes de começarem os ataques da imprensa. Ele deve ser o mandante desses ataques ao Alexandre de Moraes. Aí ele deve falar, André Esteves,
Você deve lembrar que lá no governo do meu papai Jair Bolsonaro, eu era moderado, eu não queria que ele tentasse dar golpe como tentou, eu ia ali porque sou filho, mas eu era bem mais moderado, eu queria fazer negócios com vocês no mercado financeiro. Eu tenho boa relação com a família Trump, com todo mundo, tudo mais. Será que o Flávio Bolsonaro não convenceu os banqueiros a apoiar a candidatura dele? E a imprensa, para dar uma guinada, para dar vamos sair do plano T, que vamos continuar no plano T, mas vamos entrar no plano F de Flávio, a imprensa não tem que primeiro bater no Alexandre de Moraes? Por quê? Porque, como é que vocês vão apoiar o Flávio Bolsonaro, que é golpista? Tem uma maneira, achincalhando quem investigou o golpe e quem prendeu os golpistas, que é o Alexandre de Moraes. Será que é isso? Não sabemos. Sabemos que agora o principal banqueiro do país, que é aí quem representa a maioria dos interesses de quase todos os outros banqueiros, ele está fechando também com o Flávio e ele teve aí encontro com o Donald Trump. E o governo sabe que o Trump quer ali interferir em tudo que ele puder. Por quê? Porque ele vai precisar lá na frente, como precisa agora, colher vitórias. E ele não vai colher vitória contra o Brasil se o Lula for presidente. Se o Flávio se for o Tarcísio qualquer outro, ele vai colher vitórias porque vai entregar tudo que ele quiser. Mas no momento não tem. Então ele está indo em todas as frentes possíveis. E agora ele precisa. Provavelmente não vai usar o Brasil para isso, está usando agora a Nigéria, está usando a Ucrânia, está se encontrando agora com o Zelensky esse final de semana. Ele precisa anunciar alguma coisa para tirar o foco do caso Epstein, porque pegou em cheio o Donald Trump. E olha, New York Times, CNN, a grande imprensa dos Estados Unidos está abafando isso. Eu mostrei matéria da revista Time, saiu na revista People, saiu nos principais veículos, mas não saiu com destaque algum. Inclusive a matéria da revista Time mais fala sobre o Departamento de Justiça negar, falando que isso aí não deu em nada, tipo como se fosse esse depoimento a pessoa estava mentindo. A pessoa morreu, então tem essa, a pessoa estava mentindo, que a menina morreu mesmo, tá? Tem processos e tudo mais da morte dela. Porém, falando, ela morreu mesmo, ela que tirou a própria vida, e o que ela falou lá não tem prova nenhuma, então não tem nada contra o Trump. É isso. E as matérias da imprensa dão mais a versão do Departamento de Justiça. Você fala, por que será? Estranho, né? A imprensa tão contra o Trump, aí de repente a imprensa estadunidense, numa coisa que ia pegar o Trump em cheio, eles abafam. Quem tá falando mesmo são as redes sociais. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!